RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, é um prazer estar novamente aqui convosco. Aqui fala Tiago Mata e, para quem não sabe, sou pastor na ICMAV em Setúbal. E mais um prazer estar novamente aqui e poder partilhar convosco mais um pouco da Palavra de Deus. Então, peço a tua atenção nestes minutos. Hoje eu queria começar assim um pouco, já meio a agitar as águas. E começar já com uma afirmação forte. Eu quero te dizer uma coisa. Deus nunca salvou um amigo. Isto parece assim um bocado assustador. Eu não sei, mas eu quando comecei a escrever esta mensagem, eu pensei assim, pá, que título. Isto dava um bom livro. Quem sabe um dia. Mas, para já deste este gostinho. É verdade, Deus nunca salvou nenhum amigo. E nós podemos ler isso em Colossenses, capítulo 1, verso 21 ao verso 23. Diz assim: antes estavam longe de Deus e eram seus inimigos no vosso íntimo, por causa do mal que praticavam. Mas agora, por meio da morte do seu Filho, Deus reconciliou-vos consigo mesmo, para vos colocar na sua presença, santos, dignos e sem culpa. Mas é preciso que se mantenham firmes e bem fundamentados na fé, e não se afastem da esperança que receberam quando ouviram o Evangelho. Essa boa nova que tem sido anunciada a toda a gente deste mundo e do qual eu, Paulo, me tornei pregador. Então, é interessante, não é? Deus, ele só salva os inimigos e isto, pelo menos para mim, traz-me algum alívio, não é? Saber que Deus me amou mesmo quando eu era seu inimigo. Isso traz realmente um sentimento de, ok, Deus realmente Ele me ama. Porque quem de nós iria salvar um inimigo? Quem de nós iria dar o seu único filho para um inimigo? Então, mas a verdade é que muitas pessoas, elas nunca irão admitir que são inimigas de Deus. E esse é um grande problema. Então, existe uma necessidade para que Deus salve um inimigo. É que o inimigo precisa reconhecer que é o inimigo de Deus. E este é o grande problema. Muitas pessoas, elas acham que são boas. Elas acham que não são inimigas de Deus. Mas na verdade são. Até aqueles, às vezes, que vão à igreja. Aqueles até que conhecem a Bíblia. Às vezes esses são inimigos de Deus. E nós, às vezes, achamos que são boas pessoas, vão à igreja. Mas o que será o inimigo de Deus? Diz em Tiago capítulo 4, verso 4 a 10, diz assim: gente infiel, não sabem que a amizade para com o mundo é inimizade para com Deus. Se alguém quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Não é em vão que a Sagrada Escritura diz: Deus exige que o Espírito que fez habitar em nós o ama Ele somente. Mas Ele nos mostra cada vez mais graça. Por isso diz ainda a Sagrada Escritura: Deus resiste aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Portanto, sejam submissos a Deus e resistam ao diabo, que ele fugirá de vós. Vão ao encontro de Deus e ele virá ao vosso encontro. Os que são pecadores, corrijam-se dos seus erros. Os indecisos, purifiquem as suas intenções. Reconheçam o vosso mal, arrependam-se e chorem. Que o vosso riso se transforme em luto e a vossa alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos há de agradecer. Então, qual é o requisito para que eu seja salvo por Deus? Então, o requisito é que eu tenha, acima de tudo, humildade, que eu reconheça o meu mal e que eu me arrependa e chore. E que haja uma dor no meu coração por sentir que sou o inimigo de Deus. Isto faz com que Deus olhe para nós e pense: ok, eu tenho ali um inimigo que precisa ser salvo, porque Ele está a pedir com amor.
Então, Jesus salva os seus inimigos. E através do seu sangue, do seu sacrifício, ele traz essa reconciliação que nós não podemos, de maneira alguma, fazer. Então, a única coisa que eu posso fazer é reconhecer o meu estado, que eu sou o inimigo de Deus. E é por isso que muitas vezes a minha vida parece um vazio, parece que Deus está longe. Porquê? Porque mesmo às vezes eu indo à igreja, mesmo às vezes eu lendo a Bíblia, ou fazendo aquilo que é normal um cristão fazer, eu posso ser um inimigo. E continuar assim, cego. Porquê? Porque eu continuo a amar o mundo, continuo a ser amigo do mundo. E isso torna-me inimigo de Deus. Então, em Romanos 5, 8, 11, diz que Deus mostrou-nos até que ponto nos ama, pois quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Ou seja, Cristo morreu pelos seus inimigos. Ele não morreu pelos seus amigos. Ele morreu pelos seus inimigos. Mas há uma coisa, que quando nós somos salvos por Ele, há algum comportamento que acontece na nossa vida. Há algo que acontece. Os amigos de Jesus, porquê? Porque nós, quando estamos reconciliados, nós passamos a ser seus amigos. Então, diz assim em João 15, 14, 16. Agora já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto aprendi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, mas sim eu que vos escolhi. E enviei para produzir muito fruto. Não um fruto passageiro, mas um fruto que dure para sempre. Desta maneira, o Pai vos há de dar tudo quanto lhe pedirem em meu nome, se fizerem aquilo que eu vos mando. Serão meus amigos. Então, há uma condição. É fazer o que Jesus diz. Eu sou amigo de Jesus se eu fizer o que Ele me diz para fazer. E sou seu inimigo se eu não o fizer. Em Mateus 5, 43 ao 48 diz assim: ouviram o que foi dito, amarás o teu próximo e desprezarás o teu inimigo. Mas eu digo-vos, tenham amor aos vossos inimigos e peçam a Deus por aqueles que vos perseguem. Vamos parar aqui. Jesus está a pedir-nos aquilo que Ele mesmo fez. Então ele continua: é deste modo que se tornarão filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz brilhar o sol tanto sobre os bons como sobre os maus, e faz cair a chuva tanto com os justos como para os injustos. Se amarem apenas aqueles que vos amam, que recompensa poderão esperar? Não fazem também isso os cobradores de impostos? E se saudarem apenas os vossos amigos, que há nisso extraordinário? Qualquer pagão faz o mesmo. Portanto, sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, o que é que Deus está-nos a pedir? Ele diz: se tu realmente és meu amigo, tu vais-te portar como eu me portei contigo. Então, muitas vezes, nós precisamos perceber que Deus nos chama e Ele quer tornar-nos seus amigos, mas nós somos teimosos e rejeitamos isso. Então, queremos a nossa vida, queremos desfrutar a vida, as nossas questões. E a verdade é que Deus não existe para que possamos desfrutar a vida. A vida existe para que possamos desfrutar de Deus. E Deus, Ele nunca não nos dá uma receita para a vida. Ele apenas nos dá a si mesmo e diz: não adiciones nada. E nós passamos a vida sempre atrás de tudo, atrás de coisas neste mundo. E quando nós, às vezes, colocamos-nos em relacionamentos, em coisas, e estamos à espera que essas coisas sejam o nosso céu, na verdade a nossa vida será um inferno. E nós não podemos perder a nossa esperança. Porque a nossa esperança, ela um dia foi morta, enterrada, mas ela ressuscitou. Por isso, o meu desejo para ti é que pergunta a ti mesmo: será que tu és um inimigo de Deus e não sabes? Será que tu
aceitas essa condição e não fazes nada para mudar isso, então pensa nisto e cuidado com a tua vida, porque um amigo de Cristo, ele não tem medo da morte, ele tem medo do pecado, mas um inimigo não tem medo do pecado, ele tem medo da morte. Do que é que tu tens medo? Pensa nisto. Deus te abençoe. Até uma próxima. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.